Fala, meu amigo corredor, fala, minha amiga corredora. Eu sou o Austin Vaz, do Pair Running. Começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje estamos aqui para falar de um evento diferente para muitos. Afinal, o ano em si já está diferente, né? E nesse último domingo a gente participou de uma trekking de regularidade. Regularidade não, perdão, trekking de velocidade. Afinal, participamos do Carcará Trekking lá em Jaboatão dos Guararapes e foi muito arretado. E, claro, merece um episódio do podcast Papo Corrida. Essa eu acho que merece mais do que muitas das outras, porque o corredor precisa aprender as possibilidades que ele tem para exercer a corrida. Para quem acha que só existe inscrição com o número do peito, pegar o kit e correr, a corrida de rua tem muita coisa para oferecer ainda. É isso aí, meu velho. O trekking é uma das principais práticas esportivas que é realizado em meio à natureza, para quem não sabe, e proporciona assim total conexão entre o corpo e a mente, além de ajudar a aliviar o estresse e revigorar as energias. Claro, meu velho, a gente está falando de natureza. E se a gente fosse elencar aqui, a gente tem muitas oportunidades de participar de trekking aqui em Pernambuco e no Nordeste em si, mas o calendário deles está meio apagado por conta de uma tal pandemia do novo coronavírus. A gente aqui tem grandes provas realizadas pela Odisseia, atividades esportivas, que só tem a corrida de aventura mais antiga do Nordeste, que é a Odisseia Pernambuco. E, infelizmente, ela caiu. E no meio também ela tem um circuito de trekking muito legal, que conta com entre 4 e 5 etapas ao longo do ano. E, infelizmente, não aconteceu. Para quem não conhece a Track Fit, eu sugiro você chegar lá no youtube.com/pairrunning e ter uma playlist legalzinha lá com 4 etapas de 2017, a qual eu aqui participei. E matei saudade, na verdade. A verdade é essa. Eu estava com muita saudade de participar de um trekking, mas em 2019, por exemplo, eu não consegui adequar o meu calendário às minhas atividades dentro do trekking. Então, foi muito bacana participar da Carcará Trekking e os caras mandaram bem, velho. Mandaram bem, foi muito bacana. Veio muita gente de fora, estados da Alagoas, Rio Grande do Norte, orientistas, pessoal que participa muito do Campeonato Pernambucano de Orientação. Mas a primeira parte que foi mais incrível de participar dessa corrida foi justamente a chegada, né, Lidiane? Sentiu dificuldade para chegar na fazenda Mussaíba, por exemplo? O percurso em si, para chegar no lugar, já vale uma foto. É muito legal. É difícil, não sei como o Austin chegou, porque é complexo para dirigir, mas a gente chegou. A gente chegou em Bananeiras, a gente chegou lá também. Mas é longe, é distante, você tem que ter disponibilidade também já para chegar no lugar. Mas eu garanto que vale a pena. Uma das características das provas que contém orientação no meio, corrida de aventura, corrida de trekking, por exemplo, e a corrida de orientação raiz mesmo, organizadas em campos ou em área urbana, você não sabe exatamente o local que é realizado a prova. Você sabe mais ou menos onde fica, e assim foi até o sábado. Eu, por exemplo, participei de trekkings que a gente descobria uma semana antes da realização da prova, ou seja, a prova no domingo, um domingo antes, você já estava sabendo o local da prova. E a gente só soube do local exatamente da prova no sábado. Então, haja suspense, meu amigo. Inclusive para você, né, Lidiane? Como é que foi descobrir o local da prova para vocês que fotografam pelo Foco Radical? Porque para mim já era uma angústia muito grande, uma ansiedade muito grande para descobrir o local da prova para correr. Mas tá aí uma coisa que eu achei super interessante. E dizem que homens não sabem guardar segredo. Os organizadores são Erivelto e... esqueci, diz o nome Delay Aires, meu grande amigo Delay Aires. Os organizadores Erivelto e Delay não disseram até a hora. Achei estranho, achei complexo, porque a gente precisava chegar também e se programar e dizer que a prova vai ser no Recife, é bem amplo, né? Mas quando você chega num lugar faz todo sentido. Não é tão difícil, mas também não é tão fácil de chegar. Já valia uma corrida para chegar na prova. Já para curtir o ambiente, para aquecer, né? E eu estava meio que ansioso para saber. Eu sabia mais ou menos que seria no Recife, mas Recife para mim é muito amplo, realmente é amplo.
Se eu lembrar que o pessoal da Odisseia, por exemplo, falava que a prova iria acontecer a 50 quilômetros do Marco Zero, nossa, era uma possibilidade muito grande. A prova poderia acontecer em Aldeia, em Camaragibe, poderia acontecer em Igaraçu, em Itamaracá, em Goiânia até, inclusive. Então, é uma distância muito considerada, raio de 50 quilômetros. Mas o lugar em si é maravilhoso, mas a ideia de não dizer e deixar ser surpresa, eu acho que foi maravilhosa. Você passar de carro da saída do Curado para chegar precisamente ao lugar, tem muita coisa bonita já para ver. Tem umas casinhas espaçadas e tal, e quando você sobe que vê toda a serra, é empolgante até para quem está indo trabalhar no evento. Vale super a pena, viu? O local lá, a Fazenda Mussaíba, ela fica numa nascente próxima ao Riacho do Manaçu, que fica entre Jaboatão dos Guararapes e São Lourenço da Mata. É uma área que... Jaboatão tem área rural. Pessoal, quando eu brinco nas lives do Resenha de Corrida, que eu moro na zona rural de Jaboatão, não é brincadeira não. Por exemplo, eu moro aqui na área urbana e a 3 quilômetros eu moro perto do engenho. Então, Jaboatão tem essas peculiaridades, assim, essas coisas meio estranhas. Então, é bacana. E foi realmente complicado. E olha que eu moro relativamente próximo ao Curado. Se eu levar em consideração que eu moro na parte antiga de Jaboatão dos Guararapes, e para chegar no Curado eu só preciso atravessar a BR-232, quando eu cheguei ali na frente da UPA do Curado, eu disse, pronto, para onde eu vou? E você colocava lá, Fazenda Mussaíba no Google Maps, não aparecia nada. Aí depois colocava... Não tem uma indicação, na verdade. Inclusive, eu tenho que agradecer que a gente estava indo no sentido contrário, mas alguém viu a camisa do Foco e viu o carro, abriu a porta e parou e fez, não é por aí, pessoal, é pelo outro lado. Ele não tinha como deduzir que a gente era corredora, mas eles começaram a gritar, ei, Foco Radical, dê uma ajudinha, viu? Porque a gente ia se perder. É sincero isso. Os aplicativos de geolocalização não encontravam pelo nome Fazenda Mussaíba, então... A minha sorte em si é que eu encontrei o pessoal da FEOP. Ou foi da FEOP, ou foi um clube de orientação, Sargento Sargento Wolf. Esse mesmo, esse clube de orientação que existe em Aldeia. Então, achei isso muito chique, né? Quando eu vi as camisas do pessoal já cadastrado na federação. Isso é muito chique. Sério mesmo, tu devia ter uma, viu, Washington? Aí eu disse, cara, como é que a gente vai para chegar? Aí aquelas piadinhas de orientista, você não é navegador, né? A corrida já começa para chegar, né? Já tem que ter uma bússola dali, né? Já começa a piada por ali, pô. O cara na frente da UPA, o cara, realmente você não é navegador, porque você não sabe onde é que fica o... Não, pô, não sei, me ajuda aí, vai. Aí eu vou te fazer um azimuth aqui, antes pronto, já começou a prova daqui. Então, foi muito legal, porque existe uma certa cerimônia, provas de orientação, que é justamente essa, você chegar uma hora mais cedo, mas uma hora mais cedo não é, quer dizer, vou chegar uma hora mais cedo para evitar o trânsito. Existe toda uma cerimônia durante a prova, que quem não conhece provas de orientação, Trekkings Aventura, por exemplo, e nunca participou, acha meio estranho. Tipo, você chegar uma hora mais cedo para pegar o número de peito, ou para estudar o mapa, você recebe o mapa... Olha o mapa. Né? O kit na verdade, corrida, o kit da corrida. É uma folhinha de papel. É por isso que eu comecei falando assim. Para quem está acostumado a pegar o kit 2, 3 dias antes no shopping, você chegar uma hora antes e receber uma folha de papel que ela é importante para toda a prova, eu achei isso maravilhoso. Sem a folhinha de papel, tu não anda. Então, é só uma folha de papel, mas ela faz todo o sentido de estar com você guardada as 7 chaves. Exatamente. Eu brinco com o pessoal que a bússola, ela te ajuda a você não se perder. Mas a bússola é meio que uma ferramenta auxiliar para você utilizar no mapa ali naquele momento. Então, se você não tiver o mapa, meu velho, você não faz nada na prova. Porque os pontos de controle são tudo delimitados ali. E isso é o legal da prova. Muita gente viu a minha atividade no Strava e falou, Washington, você correu a pace de 17 o quilômetro. Não viram como o Washington começou a corrida. Quando vê o início de Washington, a pessoa entende. Esse pace faz todo sentido, viu? Pace de 17 minutos o quilômetro. Então, uma prova de quase 15 quilômetros durou quase uma hora de uma prova de maratona. Eu
fiz em 3 horas e 50 minutos. E o pessoal que não conhece a corrida de orientação acaba achando estranho. Pô, tu gastou tanto tempo assim para fazer uma prova, não sei o quê, e isso não entra na cabeça de uma pessoa que não conhece. E isso é uma pena. É uma pena. Do dia da prova, quando a minha atividade subiu, quando eu cheguei em casa e no trabalho para eu explicar essa situação, eu disse, olha, vocês têm que participar para entender. E existem provas assim. O bacana da Carcará Trekking é que ela fez 2 pistas. Ela contemplou tanto aquela turma que estava sedenta por provas. Esse ano não aconteceu nenhuma prova de orientação em Pernambuco. Não aconteceu nenhuma prova de orientação. Não aconteceu nenhum trekking. E a corrida de aventura que iria acontecer foi adiada. O pessoal da Odisseia, o pessoal da FEOP e o pessoal da Extremos Aventuras são os responsáveis por realizar eventos de orientação aqui e de aventura em Pernambuco. Inclusive, o pessoal da FEOP, que é a Federação de Orientação, ela iria realizar um outro campeonato metropolitano que se chama de CIRO, Circuito do Recife de Orientação. E, infelizmente, quando eles iam lançar a primeira etapa, veio a pandemia e não aconteceu. E justamente o bacana da Carcará Trekking foi justamente isso, por conta da pandemia. Foi bacana ver que o Erivelto é um corredor filiado à FEOP. O Delay, eu conheci, na verdade, o trekking graças a Delay. Delay é do Papaléguas Runners. Eu aprendi o trekking justamente por conta de Delay. Fui convidado, participei de 4 edições de Trek Fit. Por motivos particulares eu não consegui mais acompanhar os caras e ele saiu aprendendo mais, fez cursos, se interessou e é gratificante ver que o interesse e a paixão dele pelo trekking, ele acabou realizando um evento. Eu senti muita falta de Delay do meu lado ali participando, porque eu estava com o Josinaldo. O Josinaldo também era da minha equipe nos Papaléguas em 2017. Delay era o capitão da equipe. Vi outras pessoas bastante sensacionais lá, que foi o Jairo. O meu primeiro navegador foi Jairo. O Jairo estava na equipe só de mulheres. Ele era treinador, levando outras 4 mulheres. Aquilo ali foi show de bola. Eu achei isso sensacional. Você levar e acompanhar até o final um público bem diferente do seu como navegador é uma prova para se doar, é uma prova diferente, né? Eu acho que se eu tivesse que nomear de 2 palavras para essa prova, eu diria que é conhecimento. Sem conhecimento não rola, não adianta você ir. E resistência. Se você não tiver resistência, porque se você perder o caminho, isso significa que você vai ter muito resistência para poder chegar. Você pode ter os monstros assim, da velocidade. A primeira equipe terminou, se eu não me engano, em 48 minutos, o percurso de iniciante. E isso é um tempo assim, bem, bem pequeno para uma prova desse tipo. Mas se você for estendendo a prova, se chegar no ponto errado, ela vai aumentando. Mais meia hora, 40 minutos, e aí você tem que ter treino. Tem que ter força, resistência. Ou você faz como o Austin, que já cai de primeira. Né? Que já cai. Ou eu fotografando o pessoal largando, vi o Austin subindo o morro de primeira, até comentei, eu disse, perguntei para Erivelto, e pode ser assim? Ele pode tudo. Se eles escolheram assim, a estratégia deles. Lá vem o Austin caindo, descendo, depois, e o pessoal esperando por ele, já de primeira, nos primeiros 5 minutos de prova, que é para provar que se é para se lascar, a gente já começa logo assim, né? Você tocou num assunto bastante bacana, porque uma das características das provas de orientação, de trekking e de aventura, é que você recebe o mapa, você sabe que tem que largar daquele ponto, você tem que chegar naquele ponto, mas você é que faz o percurso. Assim, fazer o percurso entre aspas, porque você tem que passar por pontos, ou seja, você tem pontos de controles, que são os denominados PCs, para ficar mais fácil a nosso linguajar. E dentro do mapa você vai ter de 5 a 10 PCs e você tem que passar de forma contínua, ou seja, para você passar no ponto 3, você tem que passar no ponto 2 primeiro. Mas na prova ontem não tinha isso. Ou seja, o mapa estava muito flexibilizado. Era uma pista muito grande, muito dura, a verdade é essa, muito dura, e a chuva ajudou bastante a deixar ela mais dura ainda. Foi demais. Deu uma chuvinha massa, né? Bom para o equipamento fotográfico pra caramba. E foi uma chuvinha de uns 10 minutos, suficiente para eu levar o mesmo banho que todo corredor levou.
mas é da vida, a vida que segue. A minha mochila fotográfica, ela é para chuva, ela aguenta. Agora, para o corredor foi ótimo. Um clima Suficiente. daquele agradável foi muito legal. Ah, o clima para correr foi uma delícia, mas levando em consideração que a gente estava numa mata, e de repente chove, e na mata tem folha, e tem folha seca, e essa folha seca é escorregadia, haja chama, amigo. Então, o bacana, mas voltando a falar, o bacana da prova de orientação é que você não tem um percurso definido como é uma prova de obstáculos e trilha, por exemplo, na natureza. Se a gente for comparar provas em ambientes fora da zona urbana. Você corre uma corrida de montanha, você corre uma corrida de trilha, ou você corre uma prova de obstáculos, você tem um percurso. Queira ou não, você tem um percurso. Existe um percurso, mesmo que seja um single track, mas você tem que passar por ali. A trilha está sinalizada, tem sinalizações. Tem uma prova de montanha, tem uma sinalização da prova de trilha, você sabe que ali aquele ponto que você está passando é o quilômetro 5, quilômetro 10. Numa prova de orientação, não. Você escolhe onde é que você quer começar. Se você quer começar no braço mais leve, no plano, ou se você quer travancar entre uma mata fechada, ou se você quer cortar caminho subindo num cume, como a gente fez. A estratégia que o Jovaldo, meu navegador, grande Jovaldo Bastos, foi uma honra para mim enorme participar da Carcaré com ele, porque ele conhece Pernambuco de cabo a rabo, mapeando, meu amigo. O cara é bronca. Talvez seja por isso que o Washington terminou, né? Negativo. Assim, é possível, claro, é possível. Grande parcela de uma prova de trekking ou de aventura, provas que são geralmente realizadas em equipe, orientação você pode fazer sozinho. Grande parcela da responsabilidade é do navegador. Então, méritos para Jovaldo Bastos. Então, não posso fazer nada. Mas o trabalho em equipe é muito importante. Ele sentou ali uma hora antes da gente chegou, pegou o mapa, analisou e ele falou, olha, a gente tem essas possibilidades aqui. A gente pode começar no plano e depois terminar na parte mais difícil, ou a gente aproveitar que a gente tem energia o suficiente, a gente está descansado e começar na parte mais difícil, roer o osso para depois comer o filé. Uma hora antes não, né? 10 minutos, né? 10 minutos, na verdade, né? Eu achei isso super interessante. Você entrega e o pessoal meio que entrega. Você, enquanto o navegador pega o mapa, você está meio que entregando a sua vida ao navegador e ninguém atrapalha. Eu vi muita gente assim, só olhando. Se você não pode ajudar, também não atrapalha. E o navegador estudando, olhando, e o pessoal tudo em silêncio. Nunca vi corredor no início de uma corrida em silêncio. Tava todo mundo olhando com atenção para a cara do navegador. Eu tenho várias fotos disso, porque eu achei o máximo. Eles olhando, analisando, perguntando, vamos dizer por aqui, o pessoal, tudo tá certo, tá tudo bem. Se o navegador que é experiente disse que é esse o caminho, e quando o Washington falou que pode largar por qualquer lugar, eu achei o máximo, porque é qualquer lugar mesmo. Teve gente que saiu pelo fundo da casa, que era a concentração, gente que saiu do lado dos aviários. Existia uma porteira depois da largada, mas nem todo mundo passou por ela. Alguns que passaram tinham 3 possíveis direções. 10 metros depois tinha mais 2 direções diferentes e subir. E o Washington foi o único que subiu, né? Foi por cima logo. Não seguiu a trilha de estrada. Uma outra equipe seguiu, mas se arrependeu. Desceu na metade e seguiu a estrada normal. Só o Washington e a equipe dele que fez essa loucura. Mas qualquer lugar é qualquer lugar de largada mesmo. E isso é maravilhoso. Ruim para o fotógrafo, porque não sabe para onde olhar. Eles podem sair de qualquer lugar, mas de estratégia eu achei o máximo. Ganha quem tiver o melhor conhecimento e a melhor autoconfiança, né? De confiar no que você sabe para ver se aquilo vai dar certo. Isso na verdade, todo mundo ali tinha um grande passado de conhecimento. Uma das coisas mais bacanas que eu vi na Carcará Trekking, eu não vi isso em prova nenhuma no Recife, por exemplo, é que se você não quisesse participar da pista de iniciante, a Carcará Trekking iria desenrolar de alguma forma um navegador para você curtir a prova e participar. Tanto que das 15 equipes iniciantes, apenas 2 foram desclassificadas. Quais motivos eu não consegui levantar. Mas, de 15, 13 completaram o percurso, que era uma pista de aproximadamente 10 quilômetros, se eu não me engano. Uma eu sei, que foi o tempo, né? Ela estourou o tempo que ela tinha que passar e não passou por todos os pontos. Foi aquela que a gente encontrou quando estava saindo já.
Elas estavam chegando, que deu uma certa preocupação, porque por serem iniciantes, todos os iniciantes chegaram e eles não. Aí o pessoal tinha bombeiro pra caramba para fazer, para dar suporte ao pessoal, tinha moto para andar pelo percurso, tinha gente experiente, já que os organizadores foram os que colocaram os pontos de controle, eles também sabem por onde procurar no raio. É um ambiente controlado, vou me aventurar na selva, mas com um certo controle. Por isso que eu acho que vale super a pena um dia de experiência com treino, porque tem que treinar um pouquinho antes para pelo menos saber se eu me perder eu não vou morrer, eu não vou passar mal, porque é difícil trazer de volta, mas não impossível. Mas demora um pouco para perceber se a pessoa está participando da prova ou se ela está perdida de verdade. Né? Tem que ter um bom senso, mas os organizadores são muito bons nisso, de saber que está no tempo previsto. Eles sempre me davam um retorno de que não é isso mesmo, eles são experientes, vai demorar mais um pouco, porque o Washington demorou bastante. E os meus amigos, o Washington e Sandra, demoraram e deram uma certa preocupação à pessoa, se eles realmente vão chegar ou se iam ser resgatados para fazer emoção. Mas estava no tempo esperado. De acordo com o meu Strava, eu terminei a prova em 3 horas e 40 ou 50 minutos. Sendo que o resultado final, claro, aí eu vou explicar. Tinha um ponto de controle bônus, no qual apenas o navegador entrava na pista, ou seja, tinha a pista grande, que é a pista de 10 a 15 quilômetros da gente, dos experientes, e dentro da pista existia uma micropista onde apenas o navegador entrava e ele tinha que encontrar 3 pontos de controles. 4 pontos de controle. Se ele encontrasse esses 4 pontos de controle, iria descontar 50 minutos do tempo da pessoa. Ou seja, de 3 horas e 50 minutos, o meu tempo final foi 2 horas e 57. Foi o tempo desafio dentro do desafio. É um desafio dentro do desafio. Por quê? Isso é até um ponto que é complicado falar. As provas de orientações não tem uma molecada, assim, a turma de 23, 24 anos, é a turma mais experiente. Não, eu vi, acho que 2 pessoas novas, assim, menos de 25 anos. O resto eram todos ou da minha idade ou acima disso. Exatamente. Nunca vou esquecer de Keisa. Eu vou até eternizar o nome de Keisa nesse podcast, porque Keisa foi o máximo. Com certeza era a mais nova da prova e gritou bastante. Foi muito emocionante ela atravessando o lago. Mas ela disse que era a primeira vez que participava disso da vida. Nunca nem participou de uma corrida em trilha. Então, de novos mesmo, o resto eram todos experientes. Também a gente não vê os grupos de corrida tradicionais, né? Que a gente está acostumado a ver a camisa. Papaléguas é conhecido. Papaléguas é conhecido e tinha um outro grupo bastante conhecido, que é um novato, na verdade, mas existe já há um certo tempo, acho que uns 2 anos, os Corredores de Casa Amarela. Os Corredores de Casa Amarela também fizeram uma equipe. Foi bacana. Foram 31 equipes, 2 grupos conhecidos. O resto tinha um fardamento, tinham as camisas deles de orientação desse tipo de prova. É um público bem específico, diferente, né? É um público bem diferente, realmente. Se a gente for observar. E, assim, eu já conhecia boa parte ali. A verdade é essa. O pessoal que participava da Track Fit da Odisseia e da Mini Aventura, tinha lá, por exemplo, o pessoal que organiza a Eco Run, o Salgado, o Maurício. O pessoal, antes de organizar a Eco Run e a Mini Aventura, os caras, a Extremos Aventuras, eram uma equipe. E que, da mesma forma como fez o Delay agora com a Carcará Trek e o Elivelton, que é da FEOP, criou provas de aventura. No caso, a Mini Aventura. Eu passei da Mini Aventura com o pessoal da Extremos lá na Arena de Pernambuco. Foi a minha primeira corrida de aventura. Uma experiência arretada e, de certa forma, não tão exitosa, que é justamente o ponto que eu vou falar agora, que são as composições das equipes. Ou seja, você tem que ter muita segurança com quem você vai fazer a tua equipe. Principalmente numa prova dessa, que você sabe que vai chegar, vai largar, sabe que tem que passar em alguns pontos, mas não sabe como chegar, principalmente se você não é navegador, ou se você é um navegador inexperiente.
o primeiro erro acontece, você já fica assim, ó, com o olho aberto, esbugalhado. Eita, e agora? Fica torando o aço. O segundo erro que o navegador dá, se o navegador der esse erro, você vai falar, ih, esse cara não sabe de nada. Principalmente se você não conhecer ele. No terceiro, você já está estressado. E, assim, eu tive essa experiência na minha aventura, mas eu era o navegador. Medo. Não, mas muito medo. Eu estava correto, a questão é essa. Eu era um navegador inexperiente, mas a menina que estava do meu lado falava, eu conheço essa área. Pronto, era a minha palavra. Será que dá para confiar a sua vida ao Washington? Dá. Vou pra mata por 5 horas com o Washington esperando voltar. Será que dá? Hoje não dá não, porque o meu curso de formação de navegador está jubilado. Está jubilado. Mas é complicado. Se você pega um cara que é um navegador inexperiente e ele erra 1 ou 2 vezes, a equipe já fica assim de olho aí. Será que a gente está indo no canto certo? Será que dá para confiar? Não sei o quê. Já começa a tensão. Então, tem que ter calma. Tem que ter jogo confiar, de cintura, né? E tem que confiar. As pessoas, se você for uma equipe, tem que se abraçar ali naquela hora, naquele momento e confiar. Eu fui surpreendida porque, na minha mente, os militares são melhores nisso. Então, quando eu passei por uma das equipes de militares que passou por mim 3 vezes, notoriamente eles estão perdidos. E ver outros com tanta confiança, você pensa que não tem uma pré-condição para você ser um bom navegador. Não é porque você é militar ou porque você participou de outra prova que você vai estar bem nessa. É ter um certo estudo e confiança também em quem está levando você, né? Mas não tem pré-requisito, pelo que eu via. As equipes que pareciam mais fracas, se você comparar um corredor de rua normal, foi as que chegaram bem. O Washington chegou poço da lama, ele é o experiente. Sandra chegou plena, limpa, com a roupa nova. O Washington tinha planta colada em tudo quanto era canto, camisa rasgada, calça rasgada, tá só o lixo. Mas eu vi gente que tinha mais idade, que estava participando de algumas vezes, que chegou super bem. Gente que nem pareceu que entrou na lama. Mas aí é outro, porém. Tentar isso. A equipe da Sandra, ela escolheu um caminho menos duro. E isso deixou ela, de certa forma, limpinha. Ela tinha aqueles matinhos que grudam na perna quando você passa no mato, aí tem aqueles matinhos irritantes que cola. Aí, nossa, para tirar é terrível. Pronto, aquele que tu trouxe ali. 1 quilo, né? Tu trouxe 1 quilo junto contigo. Não, eu trouxe umas parecendo. Eu trouxe umas parecendo umas mamonas. Mas mamona, fora os marimbondos que me atacaram que eu filmei. Eu não sei se vai prestar isso para colocar no vídeo, mas foi terrível. Foi uns 6 marimbondos em cima de mim, um pegou na ponta da orelha. Se eu tivesse alergia, tinha me lascado ali. Mas como eu sou uma pessoa sem frescura, então... Tem abelha, saí vivo. Teve gente que levou picada de abelha, que contou... É corrida de aventura na aventura no extremo. Você tem que ir predisposto a tudo. A levar muito sol se você se perder. A levar uma hidratação um pouco mais pesada, porque pode ser que demore a encontrar um lugar que tenha água. E ainda tinha pontos de hidratação que ele levou, né? Água. Mas se você conseguir passar por ele, né? Se você se perdeu, você não tem água, né? Então leve a sua. Camisa de manga comprida, porque o mato dói. Eu acabei levando muito mato nos braços e estava com camisa de manga comprida, minha mão está ferida. Isso para andar. Imagine para quem teve que entrar, para de fato andar pela mata para tentar encontrar um lugar. É uma prova que exige muito de você. Eu paguei para ver, na verdade, isso. O bom que você falou é até importante. Eu lembro que dentro da corrida, os organizadores fizeram um grupo no WhatsApp para orientar o pessoal, né? Já que, por conta da pandemia, a gente não poderia fazer aquele famoso briefing antes da prova. E durante a prova, antes da prova, na verdade, os organizadores, o Erivelto e o Delay, pediram para que os corredores utilizassem camisa, manga longa, calça, aquelas calças longas de corrida, que geralmente o pessoal chama de calça de... aquelas calças, parece calça de mulher, esqueci o nome. Legging. Calça leg, isso. Legging. Pronto. Esse tipo de calça. Tênis, de preferência de trilha, porque
tênis de asfalto, na condição que a gente correu, participou da pista, molhada, no meio da mata, você ia engatinhando, meu amigo. Você não ia conseguir subir, não. Eu escorreguei com tênis de trilha e o tênis era novo. Lanche. Olha, alguém tem tênis de trilha agora. Nossa. Não, eu tinha antes, mas quem ouviu meu vídeo, quem ouviu o podcast Papo Corrida do Desafio das Serras, ouviu meu vídeo lá no canal no YouTube, viu que o tênis ficou pelo caminho. Então, mas o tênis de trilha existia, tinha. Então, além do tênis de trilha, lanche, porque a gente está no meio do mato. Você não vai encontrar a quitanda do seu Bill no meio da mata. Você pode até achar um pezinho de acerola, mas você não vai achar. Então, um docinho ou um salgado é importante. Para mim, a alimentação é muito importante por diversos motivos. Você lembra que você acordou cedo para chegar num lugar tão tarde, né? Você acordou umas 3 horas antes, pelo menos, e ainda teve gente que veio de Natal e Maceió de manhã cedo. Você acordou super cedo, a prova já começou às 8 da manhã, já passou o café da manhã. Até tu largar, que a largada a cada 10 minutos uma pessoa recebia o mapa, mas passava cerca de 2 minutos de intervalo entre um e outro para poder largar. Nisso, a largada já finalizou às 9 da manhã. Se tu acordou às 5, tu já tem 4 horas aí sem se alimentar. Até tu fazer o esforço lá, mas lá tinha bastante fruta, álcool gel, tudo bonitinho. Tinha muita fruta para café da manhã, tinha muita água gelada, mas ainda assim, até tu começar a correr. E o meio-dia é a hora do almoço. Então, a alimentação é crucial. Senão você não aguenta terminar. Rapaz, é bronca. E do meio disso aí, além do lanchinho, tinha camelback. Teria que ter camelback, importante. Além da camelback, o kit de saúde. E quando a gente fala kit de saúde, é kit de proteção, primeiros socorros. Aquele sprayzinho para você passar ali no joelho quando você dá uma torçãozinha. Eu utilizei. Veja que eu utilizei. Eu comprei um dia antes e tive umas 3, 4 pisadas em falso e eu senti um negocinho meio estranho no joelho. Digo, rapaz, se esse joelho der mal aqui, der ruim, eu vou ferrar a equipe. Não vou ferrar ninguém, não. Eu fui, botei lá, check. Botei e foi tranquilo. Então, além do kit de saúde bússola, que era o navegador que eu utilizava, uma caneta daquelas de retroprojetor, não é qualquer caneta. A caneta era muito importante para você fazer anotações no mapa. Você chegar e definir a rota, marcar, rasurar durante a prova. Além disso, a prova ainda pedia bonés e óculos de sol. Boné eu não utilizei, eu utilizei o meu chapeuzinho de palha, mas senti bastante receio de não ter utilizado um óculos de sol. Até porque eu não uso óculos. E não uso óculos de sol, não tenho hábito. Mas, assim, eu me arrependi de não ter utilizado óculos para aquela pista. Eu fiquei com medo de bater um galho no meu olho, entrar alguma sujeira e da forma como a pista estava dura, eu ouso dizer que a pista da Carcará Trekking foi até mais dura para a pista de iniciante que eu fiz na Odisseia, que é uma corrida de aventura, que tinha travessia, tinha pedal, tinha nado e tinha a corrida. 4 modalidades dentro de uma prova. Eu achei mais dura, pelo menos a parte de... Comparando, uma prova era mais plana e essa não era, tinha muita subida, tinha muita rota fechada, essa foi mais dura. Então, existem itens obrigatórios que se o corredor não for com esses itens que a gente citou aqui agora há pouco, ele pode se ferrar. Eu, por exemplo, ele nem colocou aqui nesse kit, nesses itens obrigatórios, eu senti falta de um negócio chamado luva. Porque eu vi pessoas com luva, eu vi uma senhora largando com luva, achei que seria necessário também. Você cai, a primeira coisa que você, quando vai cair, você apoia a mão. Dependendo do que você tenha no chão, você vai rasgar a sua mão como eu estou rasgada aqui. Interessante, e não né? E não é caro, viu? E não é caro um par de luva antiderrapante. Entenda que isso não é frescura. O Washington tá com medo de machucar a mãozinha, fica machucado. Não, é porque existe um negócio chamado infecção. Eu vou dar um spoiler aqui. Assista Eco Challenge, a série Eco Challenge.
E você vai ver o que nós estamos falando aqui, o porquê que a luva é interessante. É infecção, cara. Você vai se machucar, você machuca a mão, entra bactérias, micróbios, as tristeza danada aí na tua mão, incha, você tem alergia a alguma coisa, você tá lascado. Eu mesmo peguei, me apoiei em várias árvores com espinhos. Quando eu via que eu tava tocando espinho, eu voltava. Mas se eu fosse com sede, se eu fosse tabacudo, eu chegava e me apoiasse como se estivesse apoiando num pé de manga, num pé de coco, eu tinha me lascado, pô, eu tinha me ferrado. Então, eu senti falta da luva. Eu senti. E tinha luva e não levei. Senti mais falta da luva do que do óculos. Porque o óculos, quando eu via que tinha algo inóspito na minha frente, eu fazia, colocava a mão no rosto e passava. E fui assim até o fim da prova. A Lidiane falou aí que eu cheguei só o pó da rabiola. Aí foi a estratégia do grande Jovaldo. A gente perdeu muito tempo no PC 58. Talvez se a gente não tivesse perdido tanto tempo nesse PC, a gente teria chegado em terceiro. Tinha pontuado, tinha chegado no pódio. E a estratégia da gente pensou, foi o quê? A gente perdeu tempo nisso aqui, conseguiu o PC bônus. Aí Jovaldo falou, pessoal, se a gente seguir por esse caminho aqui, na mata, a gente vai subir e vai descer. Tem uma curva de nível aqui mostrando que vai subir e depois vai descer. Uma descida muito pesada. Tá chovendo. Possa ser que a gente encontre algo lá que não seja muito bem quisto. E foi o marimbondo. Mas poderia ser uma cobra, poderia ser um escorpião. A gente vai pagar para ver. Jovaldo é um cara experiente. Jovaldo é o cara que mais desenha mapa aqui. Provavelmente ele deveria conhecer já aquele local ali, até porque, consultando aqui, a Fazenda Mussaíba ela já foi palco do Campeonato Pernambucano de Orientação em 2017, há 3 anos. Inclusive, o responsável pelo mapa e pelo percurso foi quem? Erivelto. Então, fez todo sentido, né? Então, a FEOP naquela época ela contou com o apoio do Exército, por intermédio do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Recife, o 7º Grupo de Artilharia de Campanha, ou seja, foi uma prova que, com certeza, pela experiência de Erivelto, a prova não tinha chance de dar erro. Não tinha chance de dar erro, assim, o mapa já estava concebido, já tinha uma certa ideia de mapa, o que precisava era atualizar o mapa. E se o Erivelto conhecia, com certeza o Jovaldo conhecia aquilo ali. Então não tinha por que a gente não confiar em Jovaldo. A Jaqueline, que estava na minha equipe, mas o Josivaldo, a gente pensou, não, vamos lá, vamos pagar para ver. Eu acho que quem mais se lascou nessa história fui eu. Todo mundo pegou um marimbondo e vieram 7 em mim. Eu acho que eu tinha doce, eu acho que era mais bonito, não sei. Sei que eu me lasquei total ali. Mas todo mundo caiu, todo mundo sofreu, todo mundo passou poucas e boas, mas, caramba, não é que o negócio é bom. Eu coloquei lá no texto, lá no site, eu disse, olha, a gente passou por marimbondo, caímos, levantamos, pegamos chuva, ficamos cheios de lama, ficamos cansados, mas se eu falar que foi bom, vocês vão me chamar de louco? Não, pô, foi ótimo, foi bacana. Mas uma experiência boa porque eu estava com um navegador excelente. Bacana, pessoal. Washington, mas para ser navegador, é como? A Extremos Aventura realizou esse ano, por exemplo, um curso online, 2 turmas, através do Zoom. Poxa, que legal. Pessoal, se vocês forem lá no perfil da Extremos Aventura no Instagram, instagram.com/extremosaventura, Salgado realizou curso de navegação através do Zoom e depois, quando flexibilizou a pandemia, pegou essa turma, separou em grupos menores e realizou aulas práticas lá na Arena de Pernambuco, onde eu fiz a mini aventura 3 anos atrás. Gente com gosto, com interesse em difundir o esporte, tem aos montes, tem Salgado, tem Vascurado, que foi campeão, tem Inácio, que estava com Vascurado também, que é da FEOP, tem o próprio pessoal da Odisseia, Jovaldo, eu aprendi muito com o Jovaldo, eu aprendi muito com o Sérgio Bandeira, que está isolado em Candeias, por conta do coronavírus. Jovaldo estava lá comigo e disse que o Sérgio está muito bem, mas está isolado, ele não quer papo com ninguém, até que apareça a vacina. E eu entendo o lado dele. Então, existem pessoas que fazem isso de graça.
Eu lembro que quando eu fiz a Track Fit, em 2017, toda a prova da Track Fit, ontem Delay, quando terminou a prova, Delay e Erivelto foram buscar os pontos de controle. Os grampeador, o ponto de controle eletrônico, que estavam espalhados pela mata do Engenho Mussaíba. Então, já Jovaldo na Track Fit, ele falava, não, quem quiser ir comigo, no domingo que vem, vocês vão comigo, a gente busca, e com o mapa eu explico como navegar. De graça. Que legal. Jovaldo faz isso de graça. Sérgio faz isso de graça para quem está inscrito na Track Fit. Ou seja, você se inscreve na Track Fit e ganha o curso de orientação de graça. Site da FEOP, se liga. Site da FEOP, volta e meia tem curso de orientação de graça. Então, oportunidade dos corredores participarem de algo diferente e bacana, tem os montes. Navegar não é difícil. Eu lembro que Jovaldo estava do meu lado. Jovaldo é um palhaço. Né? Jovaldo é engraçado demais. Ele estava do meu lado. A gente tenso, porque a gente tinha passado pelos PC 58 e a gente perdeu 30 minutos no PC bobo. A gente pensava que era um PC da turma do iniciante, mas quando viu foi um problema técnico. Que besteira. E isso estava Josivaldo, eu e Jaqueline tenso. Aí Jovaldo, para quebrar o gelo, olha, a 200 metros, a gente vai dobrar à direita e quando a gente seguir em frente, a gente vai encontrar uma igreja. E essa igreja tem que ter 3 telhas a menos. Está aqui no mapa. Piada de orientador, uma hora dessa, Jovaldo. Porque no mapa diz lá que está a igreja, mas não diz que tem 3 telhas a menos. São os detalhes. O mapa estava tão detalhado que ele soltou piadinha. O mapa estava tão bom que ele soltou piadinha. Inclusive, além da igreja, está faltando 3 telhas e está dizendo no mapa. Disse, para com isso. Então, navegar é fácil. A questão que deixa a prova mais complicada, digamos assim, é o seu estudo de navegação, entender o que é um azimuth, entender o que é atacar. Atacar no mapa quer dizer você tem o ponto 53 e o ponto 54, simbolicamente. Só que, para você chegar no 53 para o 54, você tem várias características desenhadas no mapa. Uma igreja, um cemitério, uma área urbana. Ou seja, você vai chegando de pouco a pouco. Opa, dobrando à direita tem a igreja, que tem 3 telhas a menos. Então, achou a igreja? Qual é o ponto característico depois da igreja? Que vai te levar ao ponto 54. Tem 2 casas, e vai ter 2 casinhas desenhadas lá no mapa. Achou as 2 casas. Bacana. Depois das 2 casas, mais 100 metros, é o ponto 54. É isso. Não é tão difícil. A questão é porque, justamente, vem um fator psicológico, emocional, e ali te conta muito, né? Você tem que garantir chegar no ponto de controle no menor tempo possível. Esse menor tempo possível, às vezes, acontecem uns lapsos ali, uns deslizes, ou o PC está muito bem escondido, ou você tem um problema de vista muito grande, que você não consegue ver uma árvore, ou um arbusto, ou então a placa laranja, por exemplo. Mas bem escondido eles estavam. Não estavam tão fáceis assim, não. Eu achei 2, mas porque eu fui indicada. Ele me disse exatamente para onde olhar quando eu visse tal coisa. O Erivelto foi ótimo comigo, mas eu só achei por causa disso. E vi várias pessoas circulando o ponto sem conseguir encontrar. Não, escondido ele estava, mas não era tão escondido assim, né? Mas tem uma certa dificuldade. Não é uma corrida, é uma corrida maravilhosa. Inclusive, eu quero participar dessa mesma corrida, mas eu não achei tão simples. Eu acho que exige também confiança, senso de equipe. Você tá com um pessoal que você tem que confiar neles do jeito que você estava confiando antes, também não atrapalhar, saber qual é o momento de falar e não falar. Tem tudo que o corredor de rua tradicional vai ter que aprender, né? Porque corrida de rua em si é um esporte individual. Agora, correr em equipe é complicado. E se eu disser que uma pessoa que entrou durante a prova disse que... Eu disse, Jovaldo é demais. Eu sou fã de Jovaldo, eu sou fã de Shiba, eu sou fã de Delay, eu sou fã de Vascurado,
eu sou fã de Jairo Marques. Esses caras sabem tratar é fã de todos. Novatos. Porque esses caras são os dinossauros, pô. Esses caras que eu tô dizendo aqui, tirando o Vascurado, que é o novinho da história, o Vascurado é o novinho da história, é uma das novas gerações aí da orientação em Pernambuco, o resto é tudo macaco velho. A verdade é essa. Tudo dinossauro, mas os caras tiram onda. Os caras brigam fácil esse negócio de tracking. Mas eles têm paciência com os novatos. Mas tem gente que navega e tem cara que sobe a cabeça. Aí, essa pessoa que a gente conhece, que eu não vou dizer o nome aqui, só para dar um exemplo, que realmente tem que ter paciência, tem que ter espírito de equipe. Ela falou, cara, se eu soubesse que o meu navegador fosse tão chato e impaciente com os demais, eu não tinha participado. Então, tem isso. Então, você tem que saber participar, tem que ter trabalho em equipe. Se você não tiver trabalho em equipe, você vai ter estresse no meio do caminho. Porque vai acontecer os deslizes? Vai acontecer os deslizes. Pode não acontecer. Mas se acontecer, você tem que ter paciência com o cara que caiu, se machucou e torceu o pé. E aquela prova que estava fácil, você perdeu. Não por conta da sua incapacidade, não por conta da incapacidade da equipe, mas por conta de um acaso. Tem tantas variantes que a corrida é o menor deles, eu acho. Coisa envolvendo, é muito mais caminhada. Você tem que ter um tênis legal, uma roupa legal, você tem que confiar no outro, ter paciência quando as pessoas ficam impacientes. Pessoas, depois de muito tempo de esforço, começam a ficar impacientes, principalmente quando você não vê uma chegada, você não tem ideia de que lado ela está. Se você não conhece, você está sendo orientado, está sendo levado no caminho, tem que ter muita paciência, tanto quem lidera como quem é liderado. Então, a corrida, para quem está ouvindo e diz, quero correr um evento desse, nem está no nome do evento. É Carcará Trekking Orienting. Não tem nem o nome Corrida Carcará. É para você ver que o negócio não... A corrida pouco conta. Correr 10 quilômetros, a maioria corre. Agora, correr ele em zigue-zague, dando volta, sem saber para onde está chegando, sem ter ideia de para onde você vai, esse é o legal da história. E mesmo ainda se você conseguir o percurso, se você conhecer, você ainda pode se dar mal. Você pode cair, você pode se cortar. Acho que foi um membro da tua equipe que chegou cortado no braço, né? Não foi. Foi de outra equipe. Jário Marques chegou com a boca cortada de tiririca. Chegou uma pessoa com o braço cortado que pediu para eu tirar uma foto para registrar o momento que ele estava sangrando. Então você pode cair logo no começo e aí você vai levar. Se a equipe não chegar, não tiver completa, não vale. Inclusive, eu vi todo o drama do pessoal que tinha que entrar no lago, todo mundo tinha que entrar no lago para passar no ponto de controle. Então, ou termina todo mundo ou não termina ninguém. Aí você tem que ter cuidado em si, pensando nos outros. Esse é um pensamento para o corredor de rua que às vezes é difícil. Você tem que pensar na sua saúde também. Esse fato que você levantou aí é bacana, porque eu lembro que Delay, por exemplo, que organizou a corrida junto com o Erivelto, eu participei com Delay e a gente estava na última etapa da Track Fit. Nós estávamos perto de colocar os Papaléguas entre os 3 melhores do ranking da Track Fit. Papaléguas hoje são os atuais campeões pernambucanos na Track Fit. Em 2019 foi os Papaléguas. E só que a gente não conseguiu chegar justamente porque Delays adoeceu. E a gente perdeu justamente um dos componentes da equipe e a gente terminou a prova na curtição. A curtição, no caso, é a turma do iniciante. A gente terminou a prova, vamos terminar, chamamos socorro, o Delay foi, buscaram o Delay, cuidaram do Delay e a gente terminou. Eu, Josinaldo, mais outros, Lídia Mota, que eu fiz. Só não vale mais, né? Não vale. Assim não vale mais. Não vale. Você pode terminar a prova, mas você vai terminar a prova somente para curtição. Então, pegaram o Delay, guardaram ele, e a gente terminou e ficamos com 0 ponto, e os Papaléguas não chegaram nem entre os 5 primeiros colocados, porque outras equipes passaram, e no regulamento da Odisseia, cortava uma pontuação que era menor, se eu não me engano. Tinha um lance de corte assim, tipo, tira a menor pontuação, faz a média e dá o resultado. E a gente não ficou nem uns quintos.
Mas, depois que eu saí da equipe, os caras foram brilhantemente, chegaram e viraram os campeões pernambucanos. Acho que a zica era eu! Quem é o problema da equipe? Será que foi quem ficou doente? Quem é o Acho que é meu problema pé de verdade? frio. Mas isso acontece, é o acaso. E olha, para botar mais fogo no parquinho, se levar em consideração que Sandra Nunes, a minha excelentíssima, ela corre no pace de 4,50 e volta e meia nas corridas de rua, até em montanha, ela trilha também, ela chega entre as 3, 5 primeiras colocadas no feminino, nos 10 quilômetros. Numa pista de 10 a 15 quilômetros, por exemplo, na equipe dela, ela não chegou entre os 5 primeiros. A equipe dela, os Spartans, chegou em 4 horas e 34. E acabou levando ponto de corte, porque apenas das 17 equipes experientes, as 5 primeiras terminaram abaixo de 4 horas, que era o ponto de corte definido pela Carcará Trekking. Você vê que você apenas correr não te garante sucesso. Você tem que ter uma boa equipe, uma equipe coesa, uma equipe que aguente o tranco para chegar na frente, como chegou o pessoal da equipe do meu amigo Bascurado, que é o pessoal do Sussuarana. Os caras correm bem, são leves, são muito rápidos e sabem navegar com tranquilidade. Então, uma equipe coesa que saiba correr e saiba navegar, tem que ter um equilíbrio, porque se você correr muito, você pode acabar passando pelo ponto de controle e você não enxergar o ponto de controle e perder mais tempo do que você estivesse correndo muito rápido. Há um certo equilíbrio na corrida de orientação, na corrida de aventura e no trekking, que só você participando vai saber. Não adianta a gente falar, porque a pessoa precisa ver o visual, precisa curtir para entender a vibe. É outra. Correr é só um detalhe no lugar, mas pelo que eu vi, vale super a pena. Eu tenho muito que agradecer o convite do Delay e do Erivelto para fotografar a prova, que eu achei maravilhosa. Eu acho que eu duvidaria da beleza da prova se eu não tivesse ido lá. Se eu tivesse visto um vídeo de Washington, não seria tão perfeito quanto ver o pessoal correndo, ver a aventura, a cara de frustração de alguns, porque eu já passei por aqui, eu já vi essa menina e tá errado. Inclusive, alguns disseram isso. Eu disse, não, eu tenho certeza que eu já vi ela aqui, não tem outra com essa roupa. Tá errado. É interessante você ver a descoberta deles do caminho, a frustração, o medo do navegador tá errado. Tem uns que é nítido, o medo de acho que isso não tá certo. Mas você também não tem coragem de dizer. É toda uma emoção envolvida que merece estar no currículo da pessoa. Surpreendentemente, está no currículo de Washington várias vezes, né? Quem diria que quem não sabe usar um GPS de carro sabe usar uma bússola, né? Agradeço bastante o convite da organização. Mas a pessoa não sabe usar um GPS de carro para chegar, mas consegue andar no mapa. Tem gente que surpreende na vida, viu? Poucas pessoas me surpreenderam assim. O GPS, pra gente. O GPS lascou a gente indo para Bananeiras. Ele mudava a rota direta. Eu não tenho culpa se a tecnologia foi burra naquele momento. Mas foi legal, foi legal. Mas eu acho que até a Sandra que nunca fez, eu acho que se surpreendeu com o visual. Para quem eu vi alguns iniciantes que comentaram que querem voltar sempre, que foi maravilhoso. Eu sou uma das que não quero fotografar, quero correr a próxima, porque eu acho que vale a pena a experiência, rezando para que dê certo, né? Para que eu consiga terminar, né? Não, eu torço, na verdade, para que o calendário retome. O calendário de orientação esse ano estava muito bacana com a FEOP. A FEOP estava para realizar 2 campeonatos simultâneos, paralelos, na verdade. O próprio Campeonato Pernambucano de Orientação e o Campeonato Metropolitano, que seria o CIRO, o Circuito do Recife de Orientação. Seria uma forma do pessoal não precisar viajar, por exemplo, para Paraíba, para Natal, para Alagoas, que tem também campeonatos até mais evoluídos do que o da gente. O pessoal do Paraíba veio para cá, tirou onda. O pessoal de Alagoas veio para cá, o pessoal do Papaléguas de Alagoas foi vice-campeão. Então, lá os circuitos são até maiores. Se a gente conseguiu colocar 30 equipes aqui,
O Delay falou que lá os caras colocam 120 equipes brincando e tem que chegar e encerrar a inscrição. Então, eu torço bastante para que em 2021 essa vacina apareça logo para botar aqui no meu braço, em vez de ser uma picada de marimbondo, seja uma picada de injeção, e voltem a ter os circuitos de orientação, e a gente possa trazer esse pessoal daqui no podcast Papo Corrida para falar sobre como vai ser o circuito da Federação de Orientação de Pernambuco, a FEOP, como vai ser o Ciro, como vai ser a mini aventura da Extremos Aventura, como vai ser a segunda edição do Carcará Trekking, como vai ser a Corrida da Aventura da Odisseia, a volta da Trek Fit. Eu tô louco para começar a falar sobre essas coisas e apresentar essas pessoas aqui, que são pessoas, como eu disse, são meus heróis, meu velho. Eu sou fã desses caras. Merecem. Então, inclusive, o teu grande ídolo lá, que tem um cabelo grande, equipe número 25. Eu decorei até o número dele. Ele foi sem camisa de manga, foi de camisa manga curta e chegou pleno também, só para comentar que ele chegou com a calça inteira ainda, mas eu acho que o Washington boicotou, porque ele rasgou a calça antes. Ele rasgou na outra prova, já chegou com ela rasgada, porque é aquele tipo de coisa. Se não der certo, o visual eu já tenho, né? Foi meio que uma estratégia para foto. Acredito nisso. Se não der, eu já tô sujo, a calça já tá rasgada, o tênis já tá aqui todo sujinho, já dá para parecer que eu fiz. Mais ou menos isso, mas não, eu já sabia que a prova ia ser pesada, para que eu vou comprar uma calça nova, sendo que eu vou me lascar todinho, a calça rasgando no meio das coisas. Ainda bem que eu não comprei, porque aconteceu realmente isso. Eu só faltei enrolar, mas é isso aí. Mas é isso aí, Lidiane, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida, e você aí já sabe, meu velho, estamos em todos os aplicativos agregadores de podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e agora também na Amazon, meu velho. Isso mesmo, na Amazon Prime Music. E se você bobear, você encontra a gente até na radiola da sua avó. É isso mesmo? Ficamos por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau!